Alunos, daremos sequência à segunda parte da colonização da América Espanhola, com o objetivo de, depois, analisarmos o processo de independência. Então, é muito importante que vocês se liguem nesses modelos que a coroa espanhola criou para colonizar a América, porque depois, mais tarde, vai existir movimentos dentro dessa própria colônia para acabar com esse mando e desmando. Na verdade, o que eles querem é acabar com o famoso pacto colonial. O que é o pacto colonial? O controle que a metrópole exerce sobre as colônias, tá bom? E no caso aí da América Espanhola, eles criaram o sistema de Porto Único, eles criaram a Casa de Contratação, eles criaram o Conselho das Índias, os vice-reinados, e um monte de funcionários ligados ao rei, dominados por um grupo social conhecido como Reynóis ou Chapetones, que vão fazer valer as decisões do rei na colônia. Lembrando que toda a exploração econômica, todo o movimento econômico que se dão dentro da colônia é movida pelos interesses mercantilistas, que possuem alguns princípios já decorados por vocês. Eles aplicam a balança comercial favorável, eles aplicam o protecionismo, eles aplicam o metalismo, no caso da Espanha, conhecido como bulionismo, bulhão, aquilo que brilha, a pegar os metais preciosos, ok? E é lógico que para controlar tudo isso, a coroa espanhola também foi muito eficaz, criando duas instituições muito fortes, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias, que vão controlar as decisões políticas dentro das colônias, tá? E a Casa de Contratação atuando na esfera econômica. Vamos para os slides, que é aqui que nós nos resolvemos. Isso aí já virou bordão, já não virou bordão, não? Se vocês já vamos nos resolver nos slides, não é? Então vamos falar aí da América Espanhola, segunda parte. Eu vou explorar agora a sociedade e economia, já que na parte 1 do vídeo eu explorei o assunto administração colonial, não foi? Então vamos que vamos. A sociedade da América Espanhola, aqueles que viviam nessa colônia, né? Lembrando que é um território ocupado a partir da conquista da América, a partir de 1492, né, a chegada do Cristóvão Colombo, mas lembrando que aqui já existiam, inclusive, sociedades complexas. Eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos muito bacanas sobre astecas, incas e os maias, tá bom? Para entender o que os espanhóis encontraram, na verdade. Vai existir um grande encontro, né? A expansão marítima europeia, ela vai permitir o encontro de povos que antigamente não tinham contatos. No caso da América, muitos deles nem conheciam, nem imaginavam que existiam esses povos, tá bom? Vai intensificar também, por outro lado, o contato com os chineses, maiores com os africanos, enfim. Então, a expansão marítima, além de ser um grande empreendimento comercial, lembrando que só foi possível graças à aliança rei-burguesia, né? Os dois estão juntos nessa empreitada, mas a expansão marítima, ela também tem um vetor cultural fortíssimo, que vai permitir o encontro de diversas culturas. Não é à toa que muitos estudiosos chamam isso, classificam como a primeira globalização, né? E tem muito fundamento esse tipo de... Por que globalização? Porque você tem, a partir de um movimento econômico, vai permitir o encontro com diversas culturas que muitas das vezes não tinham nem contato, que é o caso dos indígenas, né? Você imagina você encontrar um tupi-guarani que nunca viu um outro povo diferente, né? Aliás, quando eles estão vendo os caras brancos, alguns até associam como deuses, né? Homens barbudos, homens com cavalo que eles não conhecem, e por aí vai, tá? Então, a expansão marítima europeia, conhecida também como grandes navegações, ela é um empreendimento econômico, principalmente elaborado pelo rei e a burguesia, que estão juntos nessa empreitada, mas eles vão permitir também o encontro de diversas culturas, beleza? E lógico que tudo isso vai ser marcado por uma coisa chamada etnocentrismo, onde eu vou avaliar essas culturas a partir da minha. A minha cultura será o referencial, e aí eu estou falando da cultura europeia, e aí
os referenciais a partir da minha cultura. Eu olho vocês a partir daquilo que eu acredito ser o melhor, que eu acredito ser o superior. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já tinha adiantado essa sociedade da América Espanhola para vocês. Eu falei para vocês que ela tem uma divisão. Os chapetones são aqueles espanhóis, também conhecidos como reinós. Eles vivem na América, mas eles são espanhóis. E por conta disso, eles irão ocupar os altos postos da administração. Os principais cargos políticos, administrativos, são ocupados pelos chapetones. Eles estão lá no topo da pirâmide, tá bom? Os crioulos, eles são espanhóis nascidos na América, tá bom? Ou seja, são filhos de espanhóis, ou seja, descendentes de espanhóis, formavam a aristocracia colonial. E eles que controlam as terras, eles controlam o comércio, mas quem controla os cargos públicos, os principais, os chapetones, tá? Eram grandes comerciantes, proprietários rurais de terras, constituindo o que nós chamamos de elite colonial. Então, os crioulos seriam a elite econômica colonial, controlavam o poder municipal através dos cabildos, mas estavam impossibilitados de chegar um pouquinho mais longe nos cargos, porque os altos cargos estão destinados aos chapetones. E lá embaixo o povo, né? Aquele povo que é massacrado, que é explorado. Então, os mestiços, aí você tem filhos de indígenas com negros, filhos de indígenas com espanhóis, enfim, de homens simples, branco com indígena, branco com negro. Então, vai rolar uma mestiçagem, né? Dentro da América, são os mestiços, os indígenas, né? Mamelucos, caboclos, no caso do Brasil, e você tem os indígenas, que é o povo da terra, né? Que eles já estavam aqui, e aqueles que foram trazidos, os negros, os africanos, né? Que vai gerar também os afrodescendentes, embora em menor número, comparando com o Brasil. Entretanto, nos lugares, principalmente, anota aí, na América Central, que vai ser utilizado o sistema de plantation, que eu vou explicar para vocês. Lá vai se usar, na economia açucareira, os braços dos negros, tá bom? Cuba, por exemplo, beleza? Você vai ver muito a presença do negro ali naquela região, principalmente onde houve a produção de açúcar, tá bom? E lógico que eles vão ser, essa turma toda vai ser utilizada no trabalho das minas, na hacienda, vou falar aqui que a hacienda já compunha a maioria da população, e como podemos perceber, não desfrutam de privilégio algum. Pelo contrário, eles pagam impostos, são escravizados, eles são explorados o tempo todo, tá bem? Os chapetones, já estamos careca de saber, né? Eles eram o grupo privilegiado de fato, porque eles ocupam os principais cargos políticos e administrativos, né? Eles seriam os homens que são fiéis ao rei, em geral representam o interesse político e administrativo da coroa espanhola em terras americanas. Os principais cargos políticos, o controle sobre o fluxo de pessoas, embarcações, eles controlam tudo que está aqui dentro da América, né? E o controle das taxas e políticas fiscais eram realizados por tais indivíduos. Então, eles controlam os tributos, eles controlam o que entra e o que sai, eles controlam o fluxo de pessoas, para onde essa pessoa está indo, para onde ela ficou, onde ela vai dormir, onde ela vai ficar, quem vai vir, quem não volta mais. Então, eles possuíam o controle, porque eles também estão diretamente dialogando com a coroa espanhola, que conta também, por outro lado, é uma aliança entre chapetones e a coroa espanhola, porque são esses homens aí que irão padronizar as regras, são eles que vão garantir, anota isso, os chapetones são aqueles que vão garantir as exigências do pacto colonial, as regras criadas pela coroa espanhola no território americano que foi ocupado pelos espanhóis, naquela parte que nós chamamos de América Espanhola, tá? E eles também vão cuidar também das questões fiscais, reservando ali aos cabildos ao controle dos crioulos, e que são aqueles homens que pertencem à elite econômica colonial, eles controlam o comércio, eles controlam as terras, tá bom? Beleza? Então, o prestígio e a responsabilidade dirigidas aos chapetones só eram possíveis para aqueles que tivessem nascidos na Espanha. Eles também são chamados de reinós. Eu falo isso no primeiro vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos crioulos de novo. Os crioulos viviam uma condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terra. Então, se eu for comparar o crioulo com o mestiço, com o indígena ou com o negro,
Esses caras vivem muito bem, eles pertencem à elite colonial, tá bom? Quem são eles? Eles são os filhos de espanhóis que nasceram aqui, na América, tá bom? E aí eles são denominados crioulos. Os chapetones, eles são nascidos lá na Espanha. É lógico que teve muito crioula, assim que se fala no castelhano, né? Crioula. Eles seriam, até muitos deles, filhos desses chapetones que moravam aqui, tá bom? Eles têm alguma relação, tá bem? Os crioulos não participavam das grandes instituições administrativas, tendo sua ação somente vista nas câmaras locais, conhecidas como os cabildos, tá bom? Eles detinham as terras, a exploração da força de trabalho nativa e a escrava, contudo, sua atuação política ficava restringida por não terem nascido na Espanha. Lembrando que quem vai controlar essa parte política aí são os chapetones, tá? Os indígenas, vamos falar um pouquinho desses indígenas, deveriam absorver os ensinamentos da fé cristã, abandonando suas antigas crenças, além de trabalharem para pagar tributos destinados à coroa. É aí que eu falo do etnocentrismo, né? Os europeus, quando chegam aqui, eles vão impor os seus padrões culturais. Anotaram isso? Eurocentrismo, eles irão... Anota aí, eurocentrismo. Impõe os padrões culturais da Europa, tá? E aí vai lógico, eles vão impor a sua fé, eles vão, inclusive, rotular os indígenas de selvagens, enfim, eles possuem um olhar de superioridade, eles se acham superiores a essa cultura que eles encontram, tá bem? Os nativos não poderiam ser oficialmente escravizados, pois eram considerados súditos do rei da Espanha. Embora não pudessem ser vendidos ou trocados como mercadoria, a obrigatoriedade do trabalho e suas condições permitiam afirmar que era uma modalidade de trabalho análogo à escravidão. Ou seja, os índios receberam, entre aspas, deixa vocês me verem na câmera, eles receberam, entre aspas, né, a certa proteção da coroa, em especial da Igreja Católica, que tinha o projeto de catequizar os índios, então não podiam escravizá-los. Só que isso aí é só nas entrelinhas, porque na prática os indígenas eram extremamente explorados no trabalho, ok? E nada recebiam por isso. Portanto, o trabalho que os indígenas realizam na Espanha, desculpa, na América Espanhola, é muito parecida com uma escravidão, tá? Agora, os negros, sim, eles já são escravos, né? Eles já são mercadoria, tá bom? Lembrando que eu falei para vocês que os negros são utilizados nas atividades de açúcar e nas minas também. Beleza? Pode-se considerar essa exploração uma espécie de servidão, tendo o Estado espanhol como senhor, tá bom? Ainda sobre os mestiços compunham um grau intermediário desta hierarquia, fruto do envolvimento entre europeu e indígena, e os mestiços viviam à margem da política colonial, sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos rurais da Espanha. Então, poderiam trabalhar em serviços braçais, no artesanato, em funções militares, ou auxiliarem na vigia de trabalho dos trabalhadores nativos. Sua condição de vida mudava de acordo com as brechas e papéis galgados na sociedade cingida por grandes diferenças. Então, às vezes, o mestiço, por exemplo, quem é o mestiço? O mestiço é o filho do branco com indígena, lá na América, né? Então, alguns, às vezes, até ocupavam atividades intermediárias que ele tinha até um certo grau de conforto em relação aos outros índios, até outros mestiços. Então, variava muito as oportunidades que recebem. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Beleza? Então, vamos fazer um resumo básico. A sociedade colonial era formada por uma população de 10 milhões de habitantes, divididos em diversas classes sociais. Os brancos constituíam cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas, né? E classificavam-se em chapetones e crioulos. E entre eles tem uma diferença. Os chapetones, perto de 300 mil, eram espanhóis natos, que, monopolizando o poder político, dominavam os altos cargos da administração colonial. Os crioulos, cerca de 3 milhões, eram descendentes de espanhóis nascidos na América e formavam a elite econômica e intelectual da colônia. Porque, como eles tinham dinheiro, muitos dos seus filhos iam estudar na Europa, tá? A qual pertenciam os latifundiários, comerciantes, profissionais liberais, membros do baixo clero. Eles ocupavam também alguns cargos da igreja, alguns eram médicos, e assim vai. Porque, como o pai tem dinheiro, manda o filho para estudar, embora esse filho jamais ia ter
controle sobre os altos cargos, tá bom? Os mestiços descendentes de espanhóis e índios eram cerca de 5 milhões e dedicavam-se ao pequeno comércio e ao artesanato, enquanto os índios, mais de 10 milhões, constituíam a mão de obra explorada da mineração na agricultura. Esse pessoal aí sofre muito, a gente vai ver como. Os negros, perto de 800 mil, concentravam-se principalmente nas Antilhas, que fica ali na América do Sul, da América Central, e formava a mão de obra escrava utilizada nas plantations tropicais, tá bem? Embora sendo esmagadora em minoria, eram os crioulos e os chapetones que dominavam e determinavam a condução das relações econômicas e políticas das colônias hispano-americanas. E eram eles que se interessavam pela ligação com o metrópole e com o rompimento dos laços com ela. Então, o que ele quer dizer com esse slide aí? Tá? Embora você viu, né? Eles, um grupo é 3 milhões, outros são 300 mil, né, de pessoas, é um número pequeno, né? Então, eles em número, eles são minoria, em número. Entretanto, são os crioulos e chapetones que organizam as decisões econômicas e políticas dentro, ok? Porque os crioulos são os grandes comerciantes, eles possuíam as grandes extensões de terra, e os chapetones ocupando os altos cargos políticos e administrativos. Então, são eles que acabam conduzindo, né, as políticas econômicas aqui dentro. Bom, é lógico que quando houver um processo de independência, quem vai querer fazer isso é o crioulo ou o chapetone, tá bom? É disso que esse slide quer dizer para vocês. A economia colonial baseava-se na exportação de matérias-primas e, portanto, era dependente do mercado externo, monopolizado, que significa monopolizado, controlado pela metrópole através do chamado pacto colonial. O que é o pacto colonial? É o controle que a metrópole exerce sobre a colônia. A mineração baseava-se na extração de ouro, prata, estava concentrada no México e na Bolívia. A agricultura tropical desenvolveu-se na América Central das Antilhas, com base no sistema da plantation, ou seja, grande propriedade monocultora trabalhadas por escravos. E pecuária concentrava-se no México e no vice-reinado do Prata, que vai dar origem ao Uruguai, vai dar origem ao Paraguai, vai dar origem à Argentina futuramente. O comércio era praticado nas grandes cidades portuárias, como Buenos Aires, Valparaíso, Cartagena e Veracruz. Tá bom? E a presença dos negros, nós vimos, na base da sociedade colonial espanhola também devemos pontuar a presença de algumas populações de escravos negros. Usualmente, esse tipo de mão de obra só era adotado nas regiões coloniais, em que o processo de dizimação dos nativos gerava uma grave escassez de braços para o trabalho. Nas regiões da América Central é onde mais comumente reconhecemos esse tipo de situação. Então, lá na América Central, você vai ter a presença de negros, principalmente lá na produção de açúcar, tá bom? A vida dos indígenas, é legal a gente falar que eles sim seriam a grande maioria da população, em torno de 10 milhões, serão dizimados, tá bom? Muitos deles vão morrer por vários motivos, tá bem? A maioria absoluta da população colonial era formada pelos indígenas, que tinham sua mão de obra sistematicamente explorada. Em geral, eram submetidos a uma condição de vida miserável, responsável por garantir a dominação dos colonizadores sobre os mesmos. Paralelamente, foram alvo da ação catequizadora dos jesuítas, que lhe apresentaram valores diversos da cultura ocidental cristã. Então, eles eram obrigados, né, a se converter ao cristianismo, e isso aí também é uma violência cultural muito forte, faz parte também da visão eurocêntrica que eu falei para vocês ainda há pouco, tá bom? Você tem aí a espada e a cruz, né, e a fome, e é um dizimando a família selvagem, está falando dos índios, né? Então, o que seria a espada? A espada é a guerra, tá bom? Principalmente a conquista, ela foi feita com muita violência. E também para conquistar, muitas das vezes, os espanhóis perceberam que os índios tinham rivalidades. Então, o que eles faziam? Eles começavam a alimentar essas rivalidades e um ia matando o outros grupos, tá bom? No caso aí da cruz, a gente está falando da questão cultural, porque por mais que a igreja falasse, eu vou proteger o índio porque eu preciso evangelizá-lo, mas a gente não pode esquecer que os índios tinham a sua própria cultura e são forçados a isso, tá? Então, você tem aí uma violência cultural, quando eu não aceito o outro, eu tenho que dizer, o teu Deus, o Deus que você acredita é mentiroso, esses deuses, lembrando que os índios são politeístas, né? Esse modo de ver o mundo, essa forma íntima que você possui, que a sua
espiritualidade ela está errada, ela é demoníaca. Então, já se parte através de um preconceito, onde eu não respeito o que o outro vê, o que o outro pensa da vida, tá bom? Então, você vai rolar aí essa catequização aí muito forçada, tá bom? E a fome, por que a fome? Lembrando, o que nós temos aí é um modelo mercantilista. O modelo mercantilista, ele é um modelo que tem como finalidade a maximização do lucro. Nós estamos aí em pleno capitalismo comercial. O lucro, o que a burguesia quer é lucrar. Então, as plantations, por exemplo, elas eram organizadas utilizando escravos, a grande propriedade. Então, quando eu tiro, por exemplo, aquela floresta e aplico ali uma plantação de cana-de-açúcar, eu também estou alterando o meio, tá bom? Eu estou alterando a natureza ali, aquela paisagem, para uma paisagem ligada aos interesses mercantilistas. E outra, quando o índio produz, ele produzia nas suas comunidades agrícolas para subsistência. Então, o índio não compreende muito por que essa ganância do lucro, produzir um produto só, monocultura. Lembra? O que é monocultura? A produção de um determinado produto. Então, cana-de-açúcar, tabaco. Tudo isso obedecia uma lógica, a lógica mercantilista. Então o índio, ele não se adapta a isso, né? Ele tem dificuldade a se adaptar a esse tipo de modelo capitalista, ele não consegue compreender isso. Então muitos deles acabam fugindo, saindo, né, para o interior, e os outros que ficaram, eles acabam sendo aculturados e morrem de fome. Lembrando que o capitalismo, por essência, ele traz o fomento das desigualdades sociais. Então, eu desocupo o índio daquela terra porque eu me apropriei para, por exemplo, produzir a pecuária, para produzir a cana-de-açúcar, e eu não estou nem aí para o alimento do índio, por exemplo. Né? Então, eles ficam sem terras, sem forma de trabalho, explorados, presos, e muitas das pessoas morrem, né? Então, as duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América, através da violência, dessa inadequação cultural, principalmente econômica e também de fé, né? Tá bom? Então, os espanhóis tinham uma visão de mundo etnocêntrica, em outras palavras, preconceituosa, né, com estereotipos em relação ao nativo. Ele olha para o nativo, tudo que ele faz é errado. Ó, o que você está fazendo não presta, isso é do demônio, você é um selvagem, não considerando as suas vivências naturais. Assim buscavam justificar as violências que cometiam contra aquelas populações a partir de argumentos de cunho religioso e moral. Ó, nós estamos fazendo isso porque nós queremos salvá-los. Mas salvar do quê? O que é maldade, né? O que é maldade? Vocês estão fazendo mal, mas o que é maldade, né? Então, tudo isso aí, eles desconsideram a cultura, tá? Então, essa forma de enxergar o outro não foi exclusividade espanhola, pois os europeus, em geral, possuem uma visão muito preconceituosa em relação ao nativo, tá bom? Ou seja, eu me sinto superior. O nome disso é etnocentrismo, tá bem? Eu olho uma cultura a partir dos valores que eu carrego em mim, tá bom? Então, eu vou julgar você a partir daquelas coisas que eu acredito ser melhores. Então, tecnicamente, eu me sinto superior a você. Então, é assim que os europeus fazem quando chegam a esse encontro com os indígenas. Então, os historiadores estimam que 3/4 da população nativa tenha perecido com doenças contagiosas. Então, ó, além da questão da fome cultural que eu falei para vocês, né, você tira o índio do seu ambiente natural e você coloca ali plantações voltadas para o lucro, o índio morre de fome, ele morre com a questão também dessa imposição da fé, ok? Porque aqueles que resistiam morreriam. E você tem um outro problema, a questão da espada, que são as guerras. As guerras estimuladas por rivalidades entre eles. Os espanhóis aprenderam a fazer isso. Portugueses também fizeram isso a beça aqui no Brasil. Tá? E você também tem uma outra forma de matar o índio sem... Só que essa aí o próprio europeu não sabia, tá? Que eu trago doenças que o índio não conhece. É o caso da varíola, da gripe, sarampo.
tá bom? Então, a varíola foi o pior delas e castigou os astecas durante as lutas contra os espanhóis. Atribuiu isso a falta de imunidade do nativo, pois essas doenças não existiam no continente americano até a chegada europeia. Então, o europeu matou o índio pela espada, pela fome, né? Quando ele não consegue se adaptar aos elementos culturais, e outra, o europeu tira ele do acesso à terra, e também através das doenças, né? Dessas doenças contagiosas, que é um fator, como diz o slide, um fator biológico mortal aos indígenas, tá bom? Um olhar a partir dos seus valores, que é a questão do etnocentrismo que eu estava falando para vocês. A palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar outra etnia, em suas derivações como cultura, hábitos, religião, idioma, formas de vida em geral, com base na etnia própria. Então, eu vou te julgar a partir daquilo que eu acredito ser o melhor. E tudo que você faz não presta. E aí eu começo a te rotular. Você é demoniado, você é um selvagem, você não presta, você tá perdido, você vai para o inferno, tá bom? A visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade. Ele não consegue se colocar no lugar do outro também, né? E faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Então, eu vou te observar a partir dos meus valores, tá bom? E eu vou te qualificar, eu vou te quantificar a partir daquilo que eu observo, e eu observo o mundo através da minha cultura, e não me interessa a sua, ok? E isso foi uma marca dessa relação entre europeus e nativos aqui da América, tá bom? Lembrando também do papel da igreja, né? Que ele vai de certa forma, ao evangelizar o índio, eu coloco também os elementos culturais da Espanha. Então, isso vai facilitar o controle através da fé também, tá bom? Então, politicamente, a Igreja Católica auxiliou a metrópole em manter seus interesses e sua autoridade sobre a população colonial, tendo como principal instrumento a Inquisição. O que seria a Inquisição? A Inquisição é quando, lembra aquele dos dogmas? Quando eu não sigo os ensinamentos, eu te persigo, eu te jogo na fogueira, eu te exilio, eu faço o exílio de você, eu tomo as coisas de você, eu bato em você, eu torturo você, tá bom? Não lembra? Isso também ocorreu e muito, tá bom? A encomenda era uma forma de controle econômico sobre aos nativos também, né? Vamos ver. A encomenda foi um sistema pelo qual um certo colono recebia sobre a sua guarda certo número de índios para trabalhar nas minas. Então, olha só, olha como é que a igreja está junto desse processo de dominação. Então, o que seria o encomendeiro? O encomendeiro é uma pessoa que vai receber os índios, eu exploro esse índio nas minas, ou então na agricultura, e em troca eu crio as bases da cristianização desses índios. Então, eu vou me comprometer a ajudar na catequese, tá bom? Então, eu venho para a América, ganho os índios, eu falo o seguinte, ó, eu vou explorar eles, em troca, eu vou fazer de tudo que essa cristianização seja perfeita. Olha aí, tá bom? Com a questão da catequização, tentava-se amenizar o que de fato a encomenda representava, ou seja, a utilização do trabalho do índio convertido em um escravo, tá bom? E o índio fica mais tranquilo e não resiste tanto. A encomenda foi criada a partir de um outro processo de obtenção da mão de obra, conhecido como repartimento, no qual a coroa espanhola concedia aos funcionários reais enviados à América cerca de 200 índios para servi-los. Contudo, esses funcionários não eram responsabilizados pela catequização de índios, ao contrário do que acontecia na encomenda. Tá? E a mita já existia, tá? A mita era uma forma que os incas, né, eles exploravam os próprios índios. Então, lembrando que antes dos espanhóis chegarem, os índios também eram divididos, tá? Não pensa, os índios não viviam em total harmonia, não, como falam. O próprio índio explorava o outro, tá? Só que quando a coroa espanhola chega, você vai inverter. Então, o que seria a mita? A mita era uma forma de trabalho, tá bom? Olha lá, a mita era uma forma de trabalho existente na época do Império Inca, quando os camponeses eram convocados pelo imperador do Inca, algumas vezes no ano, para realizarem obras públicas. Então, os próprios índios criaram uma forma de trabalho chamada mita, onde eles chegavam em determinadas comunidades agrícolas e exploravam, pegavam as pessoas e elas trabalhavam meses de forma gratuita. O que aconteceu foi o seguinte,
quando os espanhóis chegaram, essa mita continua a existir, só que agora você trabalha para a coroa espanhola, não para o meu líder indígena, tá bom? Então a mita e as haciendas que eu falei para vocês, ó, além das minas de ouro e prata, organizaram-se também as haciendas, que são as haciendas ou fazendas, tá? Grandes extensões de terras dedicadas à criação de gado para a produção de charque. Haciendas não se desenvolveram necessariamente nas áreas de mineração e por isso deram importância econômica a outras regiões, como por exemplo a atual Argentina, o Uruguai também, né? Até hoje. Então vamos lá as perguntas, gente. Vamos parar com isso aí, né? Então, o que foi a mita e a encomenda, né? E aí falando disso agora. Comente a ação da Igreja Católica no processo de colonização, né? De como a Igreja Católica contribuiu para esse processo de colonização. Ela também está dentro desse projeto ou não está, de colonização? Como estava dividida a sociedade colonial? A 4, comente a diferença entre chapetones e crioulos, né? Comente sobre a vida dos indígenas, né? Como é que eles viviam a partir dos espanhóis chegarem aqui, né? Lembrando que eles foram escravizados, a coisa toda, tá bom? Desculpa aqui que deixa eu ver. Eu já passei direto, porque eu vou falar de processo de independência, tá bom? Que vai ser assunto da próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, enfim. E vamos que vamos.